Você carrega coisa que não é sua e eu vou te provar agora nesse vídeo por quê e da onde que isso vem. Se você não me conhece, eu sou Mariana Guzmão, eu sou mentora de prosperidade feminina e eu tô aqui nesse lugar realmente para trazer, para ser esse canal para mulheres que desejam prosperar com mais leveza, através dessa força feminina, resgatando essa força feminina e trazendo à tona, desprogramando, reprogramando a mente, para trazer uma nova mentalidade e manifestar riqueza, manifestar os seus sonhos da alma para a matéria com facilidade, com leveza, porque isso é possível sim. Então bora lá para o conteúdo. Deixa eu trazer para você já que tudo que eu falo aqui diante de um lugar assim de autoconhecimento que eu tive ao longo de muitos e muitos anos que eu já me estudo, ao longo de muita medicina, de muito trabalho interno, de muita reprogramação que eu já passei, e isso é possível para que eu transborde então nas mulheres da comunidade Sou Próspera, por exemplo. Então, o primeiro tema que eu quero trazer aqui para você hoje é: você tá carregando coisa que não é sua. O que eu quero dizer com isso? Você já parou pra pensar, pega aí uma cena do teu dia a dia aí, você já parou pra pensar naquele momento que você tá, por exemplo, com teu filho ou com tua filha, e você fala, responde alguma coisa pro teu filho e pra tua filha, ou você faz alguma coisa pra ele, pra ela, e quando você se dá conta, depois que você já fez, vem até uma culpa porque você se percebe repetindo a mesma coisa que a sua mãe fazia pra você. Ou então até a forma de lidar com o dinheiro, ou então até a forma de cuidar da casa, de arrumar a cama, sabe? Detalhes assim que você percebe que você faz igual às suas ancestrais. Isso acontece em absolutamente todas as áreas da sua vida. Você atrai um relacionamento ao qual você foi programada para fazer igual. Então, normalmente, a gente carrega essas memórias uterinas ancestrais, a gente carrega essas memórias das nossas ancestrais em lealdade a elas, a gente faz por amor a elas, né? Então, por exemplo, eu, um tempo atrás, antes de conhecer o meu marido, eu tive relações muito abusivas, relacionamentos amorosos muito abusivos, né? Muito difíceis pra mim. E eu não entendia por que aquilo e tudo mais. E aí que eu fui começar a me entender, a aprofundar em mim, entender que, cara, na verdade, eu tava atraindo esses caras porque eu tinha uma programação mental de um homem que eu vi, ouvi e cresci ouvindo da minha mãe. A minha mãe trazia pra mim que o meu pai era isso, era aquilo, e eu atraía exatamente esse tipo de relação pra minha vida. E aí isso acontecia o tempo todo, em todas as relações que eu tinha. O cara era agressivo, era abusivo, era ciumento, era possessivo, mas era o que estava programado em mim. E eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu tinha o famoso dedo podre. Mas na verdade não, na verdade eu estava programada para isso, porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar muito mal do meu pai. E isso ficou no meu inconsciente. Até que eu entendi isso, virei a chavinha, entrei na medicina, né? Comecei a consagrar mais medicina, comecei a imergir mais nos meus processos, e aí virei a chavinha. Quando eu virei a chavinha, fui viajar sozinha, fiquei um tempo sozinha. E de repente, não vou falar de repente porque não foi um passo de mágica, foi todo um processo interno que eu vivi. Mas depois de muita reprogramação, depois de muita cura interna, sozinha comigo mesma e limpando esses padrões desse masculino distorcido, eu consegui enxergar que existia um masculino mais alinhado, que era possível. E aí, passado, sei lá, um mês, eu conheci o meu marido, que hoje a gente tá há quase 6 anos juntos. Casados há pouco tempo, mas juntos há seis anos. Então, tô trazendo esse exemplo, assim, porque eu tinha esse padrão baseado na visão que a minha mãe colocou pra mim, baseado na visão dela. Então, eu atraía esses caras porque eu fui programado por essa visão que foi instalada em mim por amor à minha mãe. Mãe, eu vou fazer igual, então. Mãe, eu vou ficar doente assim por amor a você. Mãe, eu vou ter esse relacionamento porque eu honro a força sua. Pô, meu pai fez isso com você, isso me indigna, me deixa indignada, então eu vou fazer igual a você. Inconscientemente, a criança, ela pensa isso. Ela vai junto com a mãe, ou junto com o pai, né? Cada um no seu contexto. Então, dentro do meu contexto, era isso que eu tava passando. E aí, o que aconteceu? Atraía esses relacionamentos. Então, foi necessário muita reprogramação, muita desprogramação. E isso foi um dos pontos, né? Teve a questão com dinheiro também, teve questão com o propósito, com o trabalho, né? Por exemplo, a Mari, ela foi, a vida inteira estudou. Eu estudei enfermagem obstétrica, me especializei e nunca atuei na área. Mas isso era uma coisa que as minhas ancestrais queriam que eu fizesse. Que a minha mãe, que a minha avó, que as mulheres da minha família queriam que eu fizesse e queriam que fosse o certo. Achavam que esse era o caminho da felicidade, o caminho do sucesso pra mim. Só que esse não era o caminho que o meu coração pedia. Só que por lealdade a elas, por amor a elas, por honra a elas e por querer também ser amada, ser vista, ser valorizada, eu acabei fazendo uma faculdade que eu
de certo modo, não queria ter feito, mas fiz e foi importante. Hoje eu vejo que é importante eu ser enfermeira obstetra formada, mas lá atrás eu fiz porque eu precisava ser aprovada e reconhecida. E aí isso fazia com que eu carregasse coisas em mim, processos em mim. Além dessas questões nessas áreas que eu trouxe, questões físicas também. Então, por exemplo, uma doença ginecológica, uma candidíase. Existem muitas mulheres que chegam para mim, por exemplo, com problemas de endometriose, ovário policístico, miomas uterinos, câncer de colo uterino, feridas uterinas feridas no colo uterino de primeiro, de segundo, terceiro, de quarto grau. Então elas chegam para mim com esses problemas, até eu mesma tinha, coloquei DIU e tudo mais, porque isso fica alojado, todas as memórias uterinas das nossas ancestrais ficam alojadas nas células, no DNA, porque elas carregam essas memórias uterinas ancestrais, elas carregam esses movimentos de lealdade a essas ancestrais, em honra a elas, em amor a elas, pelo sofrimento e pela dor que elas passaram, a gente passa também. Só que aí que tá a grande virada de chave. Quando você entende que a prosperidade ela vai fluir com mais leveza, quando você honra sim essas ancestrais, mas você liberta elas. Você rompe um padrão de silêncio, você rompe um padrão de escassez, você rompe um padrão de dor, de sofrimento, você passa então a prosperar, você está abrindo caminhos, você está libertando elas dessas dores, porque elas não tiveram a oportunidade de fazer isso. Se você só repete e finge que nada está acontecendo, ou então nem vê isso, cara, de verdade, você não está rompendo o padrão. Você está deixando, está empurrando com a barriga. Você está fingindo que não está vendo. Agora, quando você olha e fala, não, beleza, isso aqui é um padrão, e eu vou fazer diferente, você olha para esse padrão, você rompe, você liberta, você faz as técnicas que precisam ser feitas dentro da comunidade Sou Próspera, a gente faz muitas. Uma delas, a principal, sem dúvidas para mim, é a vaporização uterina, as garrafadas. Fazer uma vaporização uterina, por exemplo, limpa as memórias uterinas ancestrais e faz com que você possa libertar essas ancestrais para ir para o novo. Libertar ela das dores, do sofrimento, dos traumas, dos abusos, dos abortos, das agressões, de tudo que elas viveram, que você não precisa mais se repetir. Porque aí, a partir disso, você liberta elas, você está se libertando e você está libertando as próximas gerações. Você está abrindo caminhos para as próximas gerações de mulheres, a partir de você, prosperarem com mais leveza. Quando você rompe um padrão de silêncio, um padrão de escassez, um padrão de dor na sua vida, você autoriza outras mulheres a colocarem sua voz no mundo também. E aí, uma frase que eu sempre falo muito para as mulheres da Sou Próspera é: você honra as suas ancestrais, os seus ancestrais, prosperando e se dando bem na vida, prosperando com leveza, sem força de braços, sem sacrifício, honrando seus ciclos, honrando sua força feminina e manifestando riqueza, sim, dinheiro, sonhos, da alma para a matéria, com facilidade, para que você possa abrir cada vez mais caminhos para as próximas gerações e principalmente para você, porque você merece sim, né, mulher? Ser bem-sucedida, prosperar com facilidade, alegria, entusiasmo, conseguir realmente realizar todos os seus objetivos. Então, acho que um grande passo que você pode dar é exatamente esse, é fazer essa liberação dessas memórias uterinas ancestrais, dessa honra às suas ancestrais, para que você possa abrir esses caminhos.